livre para todos os públicos. Olá! Começa agora mais um Fora da Pauta. No programa de hoje teremos uma conversa com o artista plástico e diretor Benjamin Carlos. Vamos conhecer um pouco sobre a área da tecnologia e comentar sobre as datas comemorativas dessa semana. Para começar, vamos agora ficar com um bate-papo com o artista Benjamin Carlos, onde ele contou algumas curiosidades sobre a sua trajetória. Eu comecei a minha arte, assim, desde criança, vamos dizer assim, que foi como escultor. Porque meu pai, na época, era uma pessoa muito rígida, exigente com os filhos, não deixava a gente brincar. Meu pai até tinha condição, mas era a criação dele na época. Então ele fazia parece piada, esse protecionismo pelo amor que ele tinha aos filhos, e ele não dava conta do que ele provocava na gente, então a gente brincava escondido. E essa capacidade artística veio da minha mãe, Maria Carlos. Porque minha mãe, a minha mãe é uma pessoa muito inteligente. Para você ter uma ideia, minha mãe aprendeu a ler e escrever sem nunca ter frequentado uma escola. Ela aprendeu sozinho com a chamada cartilha de ABC. O pessoal mais antigo sabe do que eu estou falando. A cartilha de ABC era uma cartilhazinha bem fininha. E era a forma mais prática de você aprender a ler. E minha mãe era artista, ela era uma poetisa natural, ela nunca escreveu grandes versos, tá certo? Mas assim, ela contava história, quando ela sentia que o filho estava maiorzinho, ela deixava de contar. E a gente brincava lá em Sertãozinho, com os meninos no pátio da estação, e era essa coisa de Zorro. Eu me imaginava nas cenas, tal. Então quando eu cheguei aqui para morar em Guarabira, 2 ou 3 anos depois, eu conheci uma trupe que se apresentava, Semente da Criatividade, eu tinha vontade de participar, mas eu não tinha coragem, a minha timidez era muito grande. Mas o senhor disse, se eu for fazer aquilo, acho que eu faço, senhor, acho que eu faço. Aí quando foi um dia, faltou um ator e eu passei a fazer amizade com os caras. Aí eu vi que todo esse encontro com esse grupo acontecia na Gráfica São Paulo, que era de propriedade de Ademir. E aí eu vi aí eu passei a aproximar com os caras, e os bastidores do que acontecia na Gráfica São Paulo era mais engraçado do que as peças que iam para praça. O senhor falou agora sobre o Frei Damião, a gente sabe que lá tem a Via Sacra, né, as estações que foram feitas por você. A gente gostaria que você falasse um pouco sobre elas, como foi o processo. Quando foi um dia, eu fiquei sabendo que o Monsenhor Nicodemos queria fazer a Via Sacra, produzir a Via Sacra. Eu precisava de alguém para confeccionar aquilo ali, um artista. Eu falei que eu tinha condição de fazer, ele perguntou assim, mas quantos trabalhos você tem? Ele falou, no momento eu não tenho nenhum. Aí ele falou assim, mas quantos trabalhos você já fez? Eu digo, também nunca fiz não. Claro, né? Eu dou razão a ele. Ele desconversou, aí disse, a gente vê isso aí, né, meu querido? Tá, eu disse, eu posso fazer uma? Aí ele falou, se você quiser fazer, eu disse, só que eu não tenho nenhum local para me trabalhar, fazer uma coisa grande assim. Ele falou, fale com o seu Acide Agora Move, que ele vai arrumar um local para você lá na Casa da Amizade. Só que assim, eu tive um problema, né, que eu fazia a escultura, deixava ela praticamente pronta, aí quando chegava no outro dia, ela estava no chão. Hoje em dia, tudo que você quer fazer, você tem uma ideia, você vai na internet, tem alguém ensinando uma técnica, ensinando outra, e naquele tempo não tinha essa técnica. Porque, na verdade, eu costumo dizer que eu aprendi a fazer ali, a primeira. Hoje o pessoal faz bastante elogio aquilo ali, a maioria das pessoas não sabe quem foi que fez aquilo ali. Pessoas que são amiga minha, teve caso até de pessoas da família que não sabia que foi eu que fiz. Porque ela não foi feita uma divulgação no meu nome. Entendeu? Assim, foi pouco. Embora que eu tenha matéria de jornal, de capa, de jornal, revista da época, que me procurou esse jornalista para fazer essas matérias. Eu nunca fui atrás de jornalista para fazer, nunca divulguei que era eu que estava fazendo. Então, de vez quase sempre alguém está me perguntando, mas cara, foi você que fez aquilo ali. Eu não sabia, pensei que era um artista de fora, porque a ideia inicial era realmente trazer um artista de fora. Aí quando eu fiz a primeira escultura, que eu mostrei a comissão, que na época era 12 pessoas, parece, não sei a quantidade, né?
Aí foram visitar e aí ficaram encantados, porque A gente queria agora que você falasse um pouco sobre os seus projetos atuais e os seus projetos futuros também. Costumam muito divulgar sobre os seus trabalhos na internet, nas notícias, até mesmo a Via Sacra você comentou que as pessoas costumam não saber que foi você que fez. Por que você não costuma muito divulgar os seus trabalhos? Algumas pessoas, alguns amigos meus, alguns artistas já estão me cobrando isso, né? Por exemplo, como eu falei, muita gente não sabe nem que foi eu que fiz aquilo ali. Mas se você for lá no memorial, você entra lá naquela parte do museu, a parte de baixo da escultura, e você vai ver várias fotos de pessoas trabalhando, tal, mas lá não tem nenhuma foto minha. É só uma observação para a gente questionar, entendeu? Questionar por que a Via Sacra, que o pessoal gosta muito, então, a Via Sacra ela acaba tendo importância igual a escultura grande. Nesse último mês de junho, a gente teve o FIAM e o Festival de Quadrilhas Juninas, né, a etapa Brejo que ocorreu aqui, e você foi responsável pela confecção dos troféus. Além desses, quais seriam os outros projetos que você tem atuais e também os futuros projetos? Eu tive a oportunidade de poder fazer não só esses troféus, eu creio que outros eventos que já aconteceram aí, o ano passado também me chamaram para fazer, tal. Alguns eventos eu venho fazendo esses troféus. E com a ideia voltada também para o cinema. Aí eu estou com um roteiro que eu escrevi, o Autor Misterioso, que conta a história do autor do Pavão Misterioso. Então eu vou vendo nessa lei Paulo Gustavo, se a gente se encaixa aí de alguma forma para a gente começar a produzir esse filme e voltar ainda esse ano, se Deus quiser, com as gravações da família Mequetrefe. Esse é o objetivo desse ano. Muita gente está cobrando a família Mequetrefe. Agora estou com 32 episódios escritos, com muito mais qualidade ainda do que aqueles 5 que a gente gravou experimental. E a galera que são fãs, e dessa vez a gente vai fazer uma divulgação mais apurada, sabe? Mais definida. A gente está com a programação de divulgação, porque as pessoas assistem, muita gente não assistiu. Aí quando vai assistir, por curiosidade, aí gosta, quando me encontra na rua, ou manda mensagem para mim, elogiando, parabenizando esse projeto da família Mequetrefe. Papai, mamãe está precisando de sua ajuda. Precisando de ajuda? E quem danado é tua mãe, menino? É Tonha de seu Dedé. E quem molesta é Tonha de seu Dedé, hein? Fala logo, torrando tuas tripas, molesta. Zefa, se tu não sabe, imagine eu, que sou inocente nessa história. E em breve, quem sabe, saiu a família Mequetrefe, o filme, né? Que é exatamente o filme Comércio Legal, que foi roteirizado através da peça de teatro Comércio Legal, que eu roteirizei. E tem outros filmes aí que eu tenho em casa, Reação, tem agora Santos. Juro. Louco. Foi o que disseram quando eu disse que te amei. Santos, que é uma história, longa. São 16 cenas iniciais, sem nenhuma fala. Essas 16 cenas são inspiração de um fato que aconteceu na minha própria família, das histórias dos meus avós. Aí veio a insistência de Aguinaldo, com a cabeça que queria fazer alguma coisa, mas Aguinaldo já tinha me falado de escrever para mim escrever um roteiro. Aí eu tinha um filme, um longa-metragem, tem um roteiro de longa-metragem chamado Reação. Aí de uma das cenas de transição, aí veio a ideia também antes, aí eu roteirizei Comércio Legal para o cinema, de fazer o Comércio Legal. Aí o cabeça, não, mas era melhor a gente fazer logo um curta, para pegar mais como experiência, como a gente nunca fez, nem você fez, nem a gente fez. Então, aí assim, em uma noite eu escrevi, porque eu peguei essa cena de transição e escrevi Onirismo. Pelo amor de Deus.
O mercado de tecnologia, sem dúvidas, é um dos que mais cresce no Brasil. E nós do Fora da Pauta conversamos com Ravi Maia Guedes, professor do curso de Técnico de Informática do IFPB, sobre o assunto. O mercado de trabalho hoje ele tem uma demanda muito significativa por profissionais de TI. As empresas procuram integrar as suas operações, integrar TI às suas operações e precisam de mão de obra qualificada, especializada em tecnologias para poder tocar esse processo, né? Agora nós vamos dar uma paradinha rápida e no próximo bloco vamos conferir sobre o Dia Nacional do Futebol e o Dia do Comerciante. Não sai daí! A Câmara de Guarabira trabalha pelo bem da população e só no primeiro período foram aprovados 959 requerimentos, 64 projetos de lei do Legislativo, 26 projetos de resolução e foram realizadas 6 sessões especiais, além de audiências públicas que debateram sobre melhorias na qualidade de vida dos guarabirenses. A Câmara melhorou sua comunicação, criou a TV Câmara, com programas semanais, implantou o sistema de informação ao cidadão e a ouvidoria, disponibilizou o novo portal de transparência e promoveu melhorias estruturais. É a Câmara de Guarabira trabalhando muito para ficar mais perto de você. E no último dia 19 de julho foi o Dia Nacional do Futebol. Por acaso você sabe qual é o time que os vereadores da Casa Osório de Aquino torcem? Vamos conferir? Hoje é o dia dele. Se bem que todo dia é dia, toda hora é hora, somos apaixonados. Dia Nacional do Futebol. O presidente da casa, Raimundo Macedo, torce para o São Paulo. O vereador Ramon Menezes torce para o Fluminense, assim como o vereador Gerson Cândido, que também torce para o tricolor carioca. A torcida do Botafogo é representada na casa pelo vereador Zé do Empenho. Pro Vasco, gigante da colina, torcem os vereadores Renato Meirelles, Saulo Fernandes, Wilsinho, Tiago Justino e Josa da Padaria, enquanto que o parlamentar Marcelo Bandeira torce para o Esporte Clube do Recife. E para o Mengão, os vereadores Júnior Ferreira, Mário Souza, Isaura Barbosa e Nau Fernandes. A indicação de filme dessa semana é o filme Barbie. O filme conta a história da conhecida boneca Barbie, que será exilada da Barbieland, um lugar onde tudo é perfeito, por ser uma boneca que não está mais se adequando a seus padrões de felicidade. Sendo assim, ela vai ao mundo humano em busca de seu verdadeiro eu. No último dia 16, comemoramos o Dia do Comerciante. Vamos conhecer agora um pouco sobre a história do comércio na cidade de Guarabira? A importância do comércio para Guarabira é uma coisa, vamos chamar assim, primordial. Porque Guarabira desenvolveu em função exatamente do seu comércio. Foi o comércio de Guarabira quem impulsionou o desenvolvimento até da região, porque nós não atendemos só a Guarabira, mas a toda a região do Brejo. O segredo de estarmos no mercado há 40 e 50 anos praticamente é exatamente valorizar o cliente. A pessoa, nada mais importante do que o cliente. O cliente é a peça primordial na nossa casa. Então, se você chega em um lugar, não recebe o tratamento que você merece, nunca mais você volta. Então, eu quero exatamente que um cliente, quando chega aqui, traga mais 4, 5, e assim tem acontecido. Nós vendemos exatamente não só para Guarabira, como eu disse anteriormente, mas para toda a região do Brejo da Paraíba. Inclusive, já tivemos venda até para Salvador, Bahia, Natal, Pernambuco. E, então, da Guaramóvel não existe distância que nos separe. No último domingo, dia 16, a cidade de Guarabira lamentou a perda de Maria Pereira, fundadora da Rede Real Supermercados, que contribui para a economia e geração de empregos no nosso município. Que Deus acolha Maria Pereira em sua morada celeste. Nós que fazemos o Fora da Pauta e a TV Câmara Guarabira, prestamos nossas condolências aos familiares e amigos. E o Fora da Pauta vai ficando por aqui. Mas se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Nos vemos na próxima sexta, a partir das 18 horas. Até lá!